Neste momento, Pai, eu peço as bênçãos do Senhor para os teus filhos e filhas que se encontram a caminho de uma reunião da tua Santa Igreja. Que o Senhor guarda, o proteja. Dá a oportunidade desses teus filhos também chegarem no templo do Senhor, para poder louvar e agradecer do teu santo nome. E mais uma vez, poder participar de mais uma santa reunião de oração, alimentando o teu espírito e fortalecendo a sua fé. Como também eu peço em favor daqueles que não vão ter esta oportunidade, Pai, por algum motivo justo, talvez por motivo de trabalho, outros com algum problemas de saúde. O Senhor conhece a dificuldade de cada um dos teus filhos e filhas, mas se for do merecimento, que o Senhor envia anjos para guardar, os proteger, dar a eles também a paz e alegria em seu viver. E quando tiverem a oportunidade, Pai, que sinta o desejo de estar presente no templo do Senhor, para poder louvar e agradecer do teu santo nome. Neste momento eu declaro essa santa reunião, Pai, iniciada em teu santo nome, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, em nome da nossa Mãe, Maria Santíssima, como também em nome da nossa santa e querida avó Rosa e do nosso primaz irmão Aldo. Amém. Em sequência, irmãos, iremos cantar agora outro hino do nosso inário, do número 82, qual tem o título O Espírito Santo de Deus. O Santo milícia angélica.
Somos Deus, somos do Pai, somos em Cristo Senhor. Minha
santidade, a Santa Igreja do meu Senhor, e assim cantar hinos gloriosos e expressar o meu louvor. A Deus o Pai, a Jesus seu Filho amado, e a ti a Santa Rosa, eu dedico Maravilhoso é, irmãos, ouvir essas melodias apresentadas em louvor a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e também ao nosso Consolador, a Santa e querida Vó Rosa e ao nosso primaz irmão Aldo. Mensagem é essa, irmãos, que já nos falam tudo o que nós devemos fazer em nosso viver. O título da mensagem nos diz, do hino cantado, para servir com santidade. E o hino nos diz, tenho que obedecer. Temos que ter obediência, paciência enquanto eu aqui viver. Foi isso que o irmão Aldo nos ensinou, irmãos. Foi isso que ele nos deu através dos seus 44 anos de ministério na vida de cada um de nós. O que o irmão Aldo representou para nós ao transcorrer deste 44 anos de ministério? O que ele foi na vida de cada um de nós, povo apostólico? Que tivemos o privilégio de olhar para ele, para tomar a sua bênção, ouvir a sua voz respondendo, nos abençoando, dando palavras de ânimo e de coragem, de conforto, dando palavras para nós ter sabedoria e entendimento. O que foi de valor que os irmãos e irmãs, todos nós, demos nesse ensinamento e nessas palavras do primaz? Irmãos, o valor que nós devemos continuar dando é ser fiel. O irmão Aldo precisa de um povo fiel. A Santa Vó Rosa precisa de um povo humilde, fiel, obediente, tendo sabedoria e entendimento para cumprir também a sua missão aqui na terra. Cada um de nós, irmãos, que aqui estamos presentes, cada um dos irmãos que está conectado em via online, é um servo de Deus. Mas não é um servo de Deus que não tem conhecimento. Nós somos um servo de Deus que temos todo conhecimento de virtudes preciosas. Cada um de nós. E quais são as virtudes preciosas que cada um de nós temos no nosso viver? Humildade, amor ao próximo, obediência, santificação, perdão e sabedoria e entendimento na palavra de Deus. O irmão Aldo ensinou todos nós e deu para todos nós essas virtudes preciosas. E daí, irmãos, depende de nós acatarmos, de sermos fiel a Ele. Temos hinos da igreja que fala, iremos morar no céu. É verdade. Todos nós queremos morar no céu. Todos nós queremos chegar perante a Deus. Conhecer o lugar maravilhoso qual o irmão Aldo nos deixou escrito em mensagem. Existe um lugar maravilhoso no céu, preparado para o povo apostólico.
E o irmão Aldo teve o privilégio de conhecer. E Deus permitiu que ele falasse para nós. Então nós queremos conhecer. Mas para que possamos ter essa oportunidade de ir aos céus, perante a Deus, a Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó e o irmão Aldo, e que eles possam nos levar para o lugar merecedor lá nos céus, temos que ter humildade, temos que ter amor ao próximo, temos que ter obediência, temos que se santificar cada vez mais, temos que se purificar cada vez mais nestes ensinamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque se não fizer a sua parte, pode ter a certeza que é dúvida. É duvidoso a sua salvação. Porque Deus está sendo justo. Ele está dando oportunidade para que nós viemos se arrepender, para que nós viemos buscar o perdão e fazer o certo, como um servo de Deus, colocar em prática na nossa vida a obediência na doutrina e na disciplina. E tudo isso, irmãos, para que nós possamos mostrar para o mundo que existe um ensinamento verdadeiro, existe um caminho justo, existe um caminho iluminado aqui na terra. E as luzes que iluminam esse caminho são os servos de Deus, junto com a Santa Avó e o irmão Aldo. Servo esses que é cada um de nós, que tivemos e temos esta preparação através de sabedoria e entendimento dos ensinamentos de Deus, nosso Pai. Completando a mensagem cantada, irmãos, vou ler a mensagem publicada em nosso boletim, o qual, irmãos, iremos recordar aquilo que o irmão Aldo já nos ensinou sobre a doutrina e disciplina. A mensagem tem um título: A doutrina e disciplina de nossa igreja santificam a nossa alma. Vou ler para que os irmãos entendam e compreendam o valor que tem da sua obediência sobre esses ensinamentos do irmão Aldo e da Santa Avó. Estimados irmãos e irmãs, quem quer ser feliz e abençoado em toda a sua vida, precisa ter em seus corações muito amor à nossa doutrina e observar com rigor e boa vontade a nossa disciplina, para ser uma pessoa sábia e temente a Deus. Procurem obedecer à vontade soberana do nosso Deus e Pai. Ele fala aos seus corações, dizendo: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A nossa doutrina e a nossa disciplina vieram dos céus para a felicidade e o bem de todos os que a puserem em prática. Portanto, todos os que viverem em nossa doutrina e puserem em prática a nossa disciplina, obedecendo aos conselhos e ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, alcançarão o conhecimento de Deus e a sua sabedoria, e entenderão o que é temor do Senhor, o que é justiça, honestidade, para praticá-las no seu viver. E assim vivendo, conservarás a tua alma em paz, te livrarás do caminho do mal e de toda a perversidade, aumentando os teus dias na terra, para ver o bem em sua vida e gozar de toda a graça de Deus, de Jesus,
do Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Alto. Irmãos e irmãs apostólicos, saibam dar valor a este tesouro que lhes foi dado, que são a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois é a mais perfeita regra do bom viver e de felicidade. A doutrina desta Igreja Apostólica é vida e conduz para a eternidade, trazendo o verdadeiro, ou seja, a verdadeira felicidade, quando ela é crida, amada e obedecida. Entendam que para serem felizes a cada dia, deve viver esta doutrina. Portanto, nossa doutrina é o conjunto de princípios que servem de base para a nossa maneira de crer, de viver, de falar e de proceder. Ela veio dos céus e foi Jesus quem nos trouxe e deu à Igreja através da Santa Vó Rosa como um tesouro precioso e que, sendo vivida e praticada, como deve ser. É uma fonte de vida para quem a possui. Ela o desvia dos laços da morte, santifica e purifica a sua alma, fazendo-lhes feliz e bem-aventurado. A nossa doutrina ensina a amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amar o seu próximo como a si mesmo. Portanto, deve fazer só o bem e nunca ter em seus corações os maus sentimentos, como o orgulho, a soberba, a raiva, os ciúmes, a inveja, entre outros. O verdadeiro Filho de Deus e apostólico, fiel à doutrina de nossa Igreja, evita todo o mal e só pratica o que é bom e agradável aos olhos de Deus. A disciplina de nossa Igreja deve ser obedecida e respeitada, pois veio dos céus de nosso Senhor Jesus, que através da Santa Vó Rosa nos ensina a moral, os bons costumes e como deve viver o apostólico e a apostólica a cada dia no seu viver, não acompanhando as modas tendenciosas e extravagantes na maneira de se apresentar e de se vestir. Irmãos e irmãs, honre o seu corpo, porque ele é sagrado e deve ser preservado com honra, conforme palavras do apóstolo São Paulo, que nos fala: não sabeis sois santuário? Não sabeis que sois santuário, ou seja, templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Vejam que assim procederam nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Alto, e muitas mulheres e homens santificados e de bem, que viveram nesta terra e souberam dar valor ao seu corpo, honrando o seu Criador. Por isso, herdaram seu galardão na glória celestial. Não tenham vícios, nem façam uso de drogas e bebidas alcoólicas, pois precisam preservar a saúde do corpo e a santidade do espírito. Não imite o mundanismo, e sim os irmãos e irmãs, que são verdadeiros apostólicos e apostólicas. Aconselhamos a evitar as más companhias, os maus ambientes, e procurem ser bem apresentáveis, com boa aparência, boas maneiras e boa educação. Não imitem os errados, pois estes
Sem perceber, estão caminhando para o abismo, e se não se arrependerem, serão infelizes e nunca vencerão na vida e poderão perder a salvação da alma. Irmãos e irmãs apostólicos, não brinque e nem dê lugar às tentações do pecado. Sejam fiéis e perseverantes, pois já afirmava o apóstolo São Paulo: o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus aos que lhe obedecem, eles são fiéis, é a vida eterna. Busquem esta vida em Cristo Jesus, na Santa Avó Rosa e nos conselhos e ensinos do Santo Irmão Aldo, que nos deram a mais perfeita doutrina e disciplina, para sermos filhos e filhas de Deus. Lembrem-se, estes santos querem o nosso bem e a nossa felicidade. Amém. Como diz bem no final da mensagem, lembrem-se, estes santos querem o nosso bem e a nossa felicidade. E nós queremos receber este bem e também essas felicidades. Não queremos? Eles têm para dar. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai, eles nos dão. Eles querem dar. Só depende de nós, irmãos, querer receber. Só depende de nós fazer por merecer destas bênçãos na nossa vida. Porque, irmãos, como eu disse, são 44 anos de ministério do Irmão Aldo. São 16 anos da Santa Avó Rosa. São 60 anos de ensinamento em corpo físico desses santos, à frente da igreja. E mais 9 anos que Deus estendeu para que nós, povo apostólico, se arrependesse das nossas falhas e passamos a fazer o certo. 9 anos da coroação do primaz Irmão Aldo. 9 anos para que nós já éramos para estar fiel e obediente sobre a doutrina e a disciplina apostólica. Com mais união, com mais amor, com mais dedicação sobre esta obra, qual está a cargo de cada um de nós. Porque o Irmão Aldo deixou esse compromisso para nós seguirmos aqui na terra. Ele já cumpriu a dele em corpo físico. Hoje é em espírito, junto com a Santa Avó Rosa, junto com a Mãe Maria Santíssima, junto com Jesus, que ele nos conduz a sabedoria e o entendimento na nossa vida. Mas isso depende de nós, irmãos. Nós temos que valorizar cada segundo que nós viemos na casa do Pai. Nós temos que valorizar cada hino que é apresentado em louvor ao reino dos céus como uma mensagem para nós. Nós temos, irmãos, que valorizar cada palavra ditada nesses boletins, que são mensagens do profeta, que ensinou cada um de nós a ser fiel, que ensinou a cada um de nós a ser obediente, ensinou cada um de nós a ser o exemplo para o mundo lá fora, para que possamos ser o exemplo para os nossos filhos, que serão o futuro da igreja. Aqui 10, 15, 20 anos, se a igreja permanecer aqui na terra. Porque se nós não cumprimos o nosso dever como um servo de Deus, uma filha de Deus ou um filho de Deus obediente na doutrina e na disciplina, que serão do futuro da igreja através dessas crianças, dessa juventude? Como eles irão se espelhar em nós, no nosso vestir, no nosso falar, no nosso proceder dentro dos nossos lares, no nosso proceder dentro da casa do Pai, no nosso proceder perante toda a sociedade? Se eles não conseguirem se espelhar em nós, o que será deles?
com esse mundo que oferece toda a facilidade e nos dias de hoje um pouco pior, através da tecnologia. Já imaginaram, irmãos? O que será? Será que eles irão colocar as suas roupas dentro do ensinamento disciplinar da Igreja Apostólica dentro de 10 a 15 anos? Se ele não conseguiu se espelhar em nós? Será que eles vão divulgar o nome da Santa Voz do Romualdo depois que nós deixarmos o nosso corpo? Que é eles que irão dar seguimento nesta obra? Pense nisso. É preocupante, irmãos, se nós não seguirmos conforme deve ser. Porque se nós estamos aqui, dentro desse ensinamento e colocando em prática no nosso ver, é porque alguém nos ensinou. Alguém fez isso e nós se espelhamos neles. No início da obra da igreja, irmãos, os irmãos que são mais antigos na igreja, do início da obra, sabem. O irmão não entrava dentro de um templo apostólico com a camisa fora da calça, nem hipótese alguma. Nem no ensaio, nem se viesse para fazer limpeza. A sua camisa tinha que estar para dentro da calça. Tinha que estar com o cabelo, com a barba feita, sem costeleta. Tinha que estar conforme o ensinamento de Deus. As irmãs teriam que estar com a saia na doutrina, ou seja, na disciplina. Senão não entrava, nem para fazer limpeza. E quando eram feitas as reuniões, elas eram barradas na porta se chegasse com sua saia justa, ou transparente, ou fora da medida. Não entrava. Mas a lei do homem foi mudando. E foi dando oportunidade para que viesse uns e outros, querer contaminar esse ensinamento. Mesmo sabendo que a igreja ensina, que é um ensinamento interno. Mesmo sabendo. Mas a lei permite que eu entre e ninguém pode me barrar. Então vem. Vem com cabelo de corte diferente. Às vezes vem com cavanhaque, às vezes vem com costeleta, às vezes vem com a camisa fora da calça. Às vezes vem com a saia justa. Às vezes vem com ela aberta na lateral. Mas o irmão Aldo deixou bem claro. A porta do templo está aberta. A do céu não sou eu que abro. E daí, irmãos, como é que faz? Será que é isso que nós queremos? Ir para o templo do Pai, na casa do Pai, simplesmente por ir? Para dizer, eu estou na casa do Pai. Eu fui na igreja. Eu fui no templo apostólico. Mas veio para quê? Veio para poder se arrepender e colocar a sua vida em ordem? Dignamente como um homem? Dignamente como uma mulher? Uma serva e um servo de Deus? Ou veio somente para dizer que está aqui dentro? Então temos que vigiar. É um momento de refletir, irmãos. Estamos numa reta final. Muitos não querem acreditar, mas é a realidade. Olhe para o mundo lá fora, o que está acontecendo. Pessoas, irmãos, que ficam abaladas com poucas coisas. Enfermidades e tudo mais que o mundo está acontecendo está nos nossos olhos. Aqueles que se rebeleiam, não creem em Deus, tiram a sua própria vida. Não consegue ficar nem entre a sociedade mais. Entra em depressão com facilidade, porque não crê em Deus. Não procura um alimento espiritual. Às vezes dá mais valor para a vida material. Quer trabalhar o tempo todo, quer ganhar dinheiro e quer aquilo, esquece de Deus. Não procura alimentar o seu espírito. Mas na hora que cai numa depressão, cai no desânimo, cai no desespero, não aguenta, tira a sua própria vida. E nós, irmãos, que temos todo esse ensinamento, nós conseguimos ter paz, felicidade. O mundo pode estar da forma que for,
Mas sempre estamos felizes, porque nós temos um anjo do nosso lado, que Deus prepara desde o momento que nós acordamos. Desde o momento que abrimos os nossos olhos, já tem um anjo do nosso lado. Desde o momento que nós iremos deitar, que nós agradecemos a Deus por aquele dia, Deus envia um outro anjo para estar a noite inteira nos guardando, dando uma noite de descanso a cada um de nós. E é isso que nós temos que manter na nossa vida. É isso que nós precisamos, irmãos, refletir no nosso viver e incentivar os nossos filhos a crer desta forma. Porque essas crianças, bem jovens, bem crianças, bem bebês, não tiveram o privilégio de conhecer o Santo Irmão Aldo. Então eles têm que crer através das nossas atitudes. Tem crianças de 10, 11, 12 anos, irmãos, que não teve o privilégio de tomar a bênção do primaz. E quando a gente, pastores que viajamos, e por algumas vezes levamos fotografias do irmão Aldo, da Santa Avó, da missionária, do bispo, eles ficam contentes. Esse aqui é o bispo, esse aqui é a missionária Odete, a Santa Avó Rosa ainda jovem. Olha o irmão Aldo, eles ficam contentes por ver aquela foto. Então nós temos que agir da forma que Deus quer que nós agimos para que eles crêem nesses santos, que eles valorizam na doutrina e na disciplina apostólica e sejam um divulgador também. Por isso que novamente, irmãos, estamos nós novamente relembrando a mensagem sobre a doutrina e a disciplina apostólica, para que nós não falhamos, para que nós, irmãos, mantemos o nosso espírito da humildade. O irmão Aldo sempre pediu para nós em suas mensagens: preciso de um povo humilde, preciso do meu povo unido, na mesma fé e no mesmo amor. E por isso, irmãos, que nós temos que meditar cada segundo. O que eu posso melhorar para a Santa Avó Rosa? O que eu posso melhorar para o Santo Irmão Aldo? No que eu estou falhando? Se eu tenho ressentimento de alguém, eu tenho que perdoar e buscar o perdão. Se eu tenho algo que ainda não está me agradando, joelhe e fala com Deus. Busca sabedoria. No dia de hoje estamos numa reunião de oração. Reunião propícia para orarmos e pedir a Deus a sabedoria e o entendimento para que possamos colocar tudo certinho na nossa vida. Quantas reuniões de orações nós participamos? Quantas reuniões de finais de semana nós participamos? Quantas reuniões de Santa Comunhão nós participamos? Quantas vezes nós pegamos no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, para alimentar o nosso espírito? E às vezes, a falta de humildade não deixa ser um servo de Deus conforme deve ser. Não deixa uma serva de Deus ser da forma que deveria ser. Sabe por quê, irmãos? Temos que tomar muito cuidado com o espírito do egoísmo. Ele é forte. Ele contamina qualquer alma. Se nós deixarmos ele entrar um pouquinho na nossa vida, ele contamina todos nós com maior facilidade. Sabe na onde, irmãos? Como diz a mensagem? No orgulho, na soberba, na raiva, nos ciúmes, na inveja, entre outros. Um só. Só o espírito do egoísmo, que se nós deixarmos de entrar na nossa vida algum instante, ele traz tudo isso na sua bagagem. Inveja, soberba, ciúmes, raiva e outros mais. Então nós temos que ser vigilantes. O irmão Aldo nos ensinou: seja vigilante e constante. Ore constantemente. Canta os hinos da igreja constantemente em sua mente. Busca falar comigo, irmão Aldo, com a Santa Avó constantemente. Se tem alguma dúvida que pintou na sua mente, ore e peça sabedoria para que tire ele do seu viver. Se ouviu algo
de alguém que mesmo que esteja entre nós, que não te agradou, converse com o irmão Aldo e com a Santa Avó através da sua oração. Não deixe aquilo te contaminar. E ore por ele também. Põe o nome da pessoa na caixa de oração. Não faça juízo da pessoa, mas peça para que Deus esteja misericórdia daquela alma, daquele espírito. Foi isso que o irmão Aldo nos ensinou, irmãos. Foi isso que ele deixou para nós em seu corpo físico entre nós. E é isso que ele precisa do povo apostólico. Um povo humilde, um povo unido, um povo com amor verdadeiro. O mesmo amor que Deus tem por nós, nós temos que ter entre todos nós. O mesmo amor que Deus tem por nós, Ele precisa que nós se amamos como uma família, como um rebanho apostólico. Confiam. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, constantemente estarão ao nosso lado. Só depende de nós pedir para eles. Mas pedir com fé, com amor e dedicação. Porque o irmão Aldo, ainda em seu corpo físico, ele nos falou uma vez. Às vezes, os irmãos pedem pouco. E eu tenho muito para dar. Mas pede pouco. E às vezes eu tenho muito para dar e sou impedido porque não existe uma fé verdadeira dentro daquele espírito, dentro daquela alma. Então, irmãos, a Santa Avó Irmão Aldo tem muito para dar para cada um de nós. Só depende de nós fazer por merecer e querer receber. E é o momento de refletir. Mais uma vez Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos na casa dele, aqui presente no templo dele. Reunião de oração, de grande valor, irmãos, sobre a vida de cada um de nós. Temos vários relatos sobre reuniões de orações, que através das orações dos irmãos alcançaram almas preciosas, que através das orações dos irmãos salvaram muitas almas. Isso lá no passado. A Santa Avó Rosa revelou várias vezes isso. O valor que tem a reunião de oração. O esforço que nós devemos ter para vir para esta reunião, como as outras demais também. Irmãos, é muito gratificante quando nós olhamos para os nossos templos e encontramos uma boa parte da Igreja Apostólica se esforçando para vir às nossas reuniões. Imagina bem, se para nós já é uma grande satisfação e alegria, imagine para Deus o quanto Ele fica feliz com o seu esforço no dia de hoje estar na casa dele em busca do alimento espiritual. E se queremos ver os nossos templos crescerem cada vez mais de fiéis, irmãos, temos que se esforçar muito mais ainda. Fazer mais, porque Deus merece. Porque Ele está ao nosso lado constante. Então Ele merece que nós constantemente se esforçamos para vir para a sua casa também. Tanto nas reuniões de orações quanto nos finais de semana. Nada pode impedir o nosso compromisso com Deus. Temos que pensar nisso. É o momento de ir para a casa do Pai. Nada pode me impedir. Nenhum tipo de convite pode deixar de valer mais do que eu na casa do meu Pai. É isso que nós temos que refletir. Porque às vezes, irmãos, nós abrimos mão de vir para a casa de Deus por um convite tão banal, por um compromisso tão banal neste mundo, deixamos de ouvir a palavra dele. E Ele sabe disso. Ele conhece o coração de cada um de nós, irmãos. E sabe o valor que nós damos no seu ensinamento quando nós estamos aqui na casa dele. Então pense nisso. Deus é muito poderoso, junto com Jesus, a Mãe Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa e com o Primaz Irmão Aldo. Guardem essas palavras em seus corações, meditem, reflitam, irmãos. Se queremos fazer o de melhor para a igreja,
Fala com o irmão Aldo, fala com a Santa Avó, busca sabedoria e entendimento, porque nós somos capazes para isso. O irmão Aldo capacitou todos nós, povo apostólico, a ser fiel a Deus, a Jesus e a Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa. Ele não falhou em nada. O irmão Aldo não falhou em nada. Ele nos capacitou. E se nós somos capazes, depende do nosso amor verdadeiro por tudo aquilo que Deus concede em nosso viver. Amém. Irmãos, iremos entrar no momento da oração. Momento que iremos falar com Deus individualmente. Momento que nós podemos se entregar de corpo e alma para Deus e Ele realizar tudo aquilo que é do desejo dEle sobre o viver de cada um de nós aqui na terra, sendo o teu representante, como um servo e uma serva de Deus, obediente na doutrina e na disciplina apostólica. Convido a igreja para se colocar em pé. Juntos iremos cantar um hino do nosso inário, do número 122, com o título Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor, minha alma seja para o teu louvor e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, a adorar o Senhor. Ouça a minha oração. Em sequência, vamos cantar outro hino do nosso inário, do número 117, com o título Adoração à Trindade. Ao Espírito de Deus, de glória, de sabedoria, de justiça, verdade, amor e santidade, adoramos com fervor ao Pai, ao Filho, nosso amor. Amém. Irmãos, eu deixo meus agradecimentos a todos que aqui presentes estão, como diáconos, diaconisa, que puderem me auxiliar nesta santa reunião de oração. Que Deus possa os abençoar, dar muita sabedoria e entendimento em seu ministério, servindo com amor e dedicação. Deixo meus agradecimentos aos membros aqui presentes. Costumo dizer, irmãos, são membros aqui dentro. Daquele portão para fora, são servos de Deus, levando esse ensinamento por onde passar, que possam sempre ter essa dedicação, esse esforço de vir à casa do Pai para buscar este alimento, para que possa levar para o mundo realmente o ensinamento do Consolador,
através da doutrina e da disciplina apostólica. Deixo meus agradecimentos ao coral, orquestra, regentes, que a Santa Avó Armoldo abençoa muito. O dom de cantar, o dom de tocar e o dom de reger. É maravilhoso, irmãos. Os irmãos e irmãs são mensageiros de Deus, nosso Pai. Apresenta esses louvores a Ele, lá nos céus. Mas para nós, alimenta o nosso espírito, nos dando essa mensagem, dando para nós essa alegria de sermos um apostólico fiel, uma apostólica fiel a Deus, nosso Pai, e toda a corte celestial. E eu fico agradecido, irmãos, por saber que eu tive mais uma vez a oportunidade de passar nesta congregação e junto com os irmãos meditar mais um pouquinho no ensinamento do Consolador, da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido primaz irmão Aldo. Irei aguardar para uma nova oportunidade. Se a Santa Avó Armoldo permitir, voltarei com alegria e satisfação para juntos podermos meditar mais um pouquinho nestes ensinamentos. Deixo também meus agradecimentos aos internautas que possam estar conectados conosco até nesse momento, que Deus possa os abençoar muito no seu viver e que possam também se esforçar e quando tiver a oportunidade, que sinta o desejo de estar presente na casa do Pai para também louvar e agradecer o nome dEle. Agradeço os nossos irmãos da filmagem, como também do som, que é um trabalho maravilhoso. Que a Santa Avó Armoldo abençoe muito cada um dos irmãos que tem esse trabalho, que sempre possa estar unido nesta fé, nesse amor, nesse trabalho, levando essa mensagem em lares apostólicos e para aqueles que passam a ser também. Que os irmãos possam sempre ter esta união, esse amor, essa dedicação por esse trabalho maravilhoso. Vamos, irmãos, finalizar a nossa reunião com uma oração. Suas mãos levantadas, cabeças curvadas, vamos orar. Santa e querida Avó Rosa e primaz irmão Aldo, agradecida que estamos, ó, por saber que Deus nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no templo precioso, em busca de um alimento espiritual, o qual tivemos ao transcorrer desta santa reunião, alimentando o nosso espírito e fortalecendo a nossa fé, através dos hinos que foram apresentados em louvor ao reino dos céus, mas para nós como uma mensagem, alimentando o nosso espírito e fortalecendo a nossa fé. Também peço as bênçãos para esses nomes que se encontram na caixa de oração. Não sei o pedido que o teu filho e a tua filha faz, mas a senhora, de modo, conhece a dificuldade de cada um deles, ó. Que a senhora, de modo, possa os abençoar com a graça e a bênção de Deus, de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, sobre cada nome que se encontra dentro dessa caixa de oração. Também peço as bênçãos para aqueles que estão acamados no leito hospitalar, clamando e pedindo a bênção da senhora do irmão Aldo, bênção de Deus sobre alguma cura de enfermidade que para a medicina não tem como mais nada fazer. Como sobre uma dor que também para a medicina já não tem como mais nada fazer, vó. Mas se for do merecimento desses teus filhos e filhas, que a senhora possa os abençoar, dando a cura dessa enfermidade, alívio dessa dor. Outros talvez possam até mesmo estar numa mesa de cirurgia, vó. Que Deus abençoe, através da senhora do irmão, as mãos desses profissionais, médicos, enfermeiros, que irão tocar nesses teus filhos e filhas, restaurando a saúde de cada um deles, para que eles possam retornar para os seus lares, junto com os familiares, ó. Sentir o desejo de vir à igreja, ao templo apostólico, para nos relatar da bênção recebida em seu viver. Peço as bênçãos para esses, ó, que aqui presentes estão no templo da Senhora. Vieram em busca deste alimento e neste momento estão agradecendo pela oportunidade que Deus concedeu a cada um deles, a cada um de nós. E logo mais irão retornar para os seus lares. Que a Senhora, em modo, envie anjos para guardar e os proteger o caminho de cada um deles, ó. Que eles possam chegar no seu lar, ter uma noite de descanso, vó, de repouso. Que Deus envie anjos para guardar e proteger o lar de cada um dos teus filhos e filhas. Que no dia de amanhã Ele nos permite mais um dia de vida, com a tua bênção, com a tua graça e com a tua proteção. Santa e querida Avó Rosa e primaz irmão Aldo, agradecemos, ó, por todas essas bênçãos, por todas essas graças em nosso favor. E que essas bênçãos sejam para todos sempre. Amém.
Pode ser a todos ou na paz de Deus. Até uma nova oportunidade, se Ele nos conceder.